O silêncio de Deus não é um descaso. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15. Eu gosto. 15 e 21. Diz assim: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu nada. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Só até aí. Então o que eu vou estar falando nesta noite é sobre o silêncio de Deus não é um descaso. Mas o que é silêncio? Silêncio é a ausência de som, é a ausência de ruído, é o ato de se calar. O fato de você não estar ouvindo a voz de Deus, o fato de você não estar ouvindo nenhum barulho, nenhum movimento de Deus, isso não significa que Deus está fazendo um descaso de você. O fato de Deus estar em silêncio não significa que Deus não está cuidando de você. Vou repetir. O fato de Deus estar em silêncio não significa que Deus está fazendo pouco caso de você e do seu problema. Agora ouça isso aqui, meu lindo, ouça isso aqui, ouça isso. O que é um descaso? Descaso é falta de cuidado. Eu vou perguntar: Jesus deixou ou está deixando de cuidar de nós? O silêncio de Deus é motivo de você acreditar que Deus não está cuidando de nós, de você. Porque descaso é falta de cuidado, descaso é falta de atenção, descaso é falta de interesse. A minha pergunta é: o silêncio de Deus significa para você que Deus não tem cuidado de você? Que Deus não tem um interesse sobre você e até mesmo a situação que você está vivendo? Será que Deus mudou só porque Ele está em silêncio? Não. Deus não mudou. Ele é o mesmo. E o silêncio de Deus não é um descaso. O silêncio de Deus é para nos colocar à prova e também para nos provocar. Eu vou repetir para você entender. O silêncio de Deus é para nos colocar à prova e também para nos provocar. Até aí tudo bem? Então eu quero que você saia daqui nesta noite entendendo algo: que Deus está em silêncio, mas não deixou de cuidar de você. Ele não perdeu o interesse dele por você, só porque Ele está em silêncio. Você não ouviu a voz dele, você não ouviu o movimentar dele. Deus não usou ninguém, Deus não está permitindo nem você sonhar, mas isso não significa que Ele faz descaso ou fez descaso de você. O fato de Jesus estar calado não significa que Ele está com descaso. O fato de Jesus não te responder não significa que Ele está fazendo descaso de você e do seu problema. Por quê? Porque o silêncio, Ele veio para te provar e para te provocar.
Sabe o que Jesus espera de nós? É que eu e você, nós o importune. O que Ele espera de mim e de você é que nós o aborreça. Como? Como essa mulher fez. Mesmo ela recebendo o não de Deus, mesmo ela sendo tratada como uma cachorra, essa mulher não desistiu daquilo que ela pediu ao Senhor. Então também o meu intuito nessa noite é dizer para você: embora Deus esteja em silêncio, não desista. Embora Deus não tenha te respondido, não desanime. Continue a perseverar, continue a buscar, porque a palavra do Senhor diz assim: aquele que procura encontra, aquele que bate a porta se abre. Ei, aquele que busca acha, e aquele que pede recebe. Fala para esse irmão assim: não desanime, porque Deus está em silêncio. Coloca aqui para mim, Mateus 15, 21. Vamos ler. Depois que saiu daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Continua. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando. Presta bem atenção. A mulher veio até Jesus gritando. Se ela gritava, Jesus ouviu. Se ela gritava, aqueles que estavam em volta do Senhor também ouviu. Presta bem atenção. Aquela mulher gritava. Sabe o que Jesus está esperando de você nesse período de silêncio? É que você grite por Ele, é que você clame por Ele, é que você suplique a Ele, não que você pare. Essa mulher não parou. Essa mulher, na medida que Jesus ia andando, ela continuava gritando. E sabe por que ela gritava? Porque ela tinha um problema dentro de casa. Quantos de nós aqui não temos um problema dentro de casa ou fora de casa que está tirando a nossa paz? O problema daquela mulher, ela vai dizer: olha, a minha filha está endemoniada. Olha só, uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando: se o Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está e sofrendo muito. Ela tinha um problema, e o seu problema estava dentro de casa, com a sua filha. A filha estava endemoniada e sofrendo muito, e aquela mulher ia pelo caminho gritando pelo Senhor. Continua aí, por favor. Jesus, porém, não lhe respondeu nada. Jesus ouvia, mas não respondia àquela mulher. Jesus sabia do problema daquela mulher, mas não quis resolver naquele momento o problema daquela mulher. Ei, Igreja Batista Templo de Deus, nós vamos aprender algumas coisas aqui nessa noite. Que no silêncio de Deus, o que Deus vai fazer é fazer você entender quem é você verdadeiramente. A Bíblia diz que aquela mulher está gritando. Jesus ouviu, os discípulos também ouviu, mas Jesus não respondeu nada àquela mulher. Continuou ele em silêncio. Olha só. Jesus, porém, não lhe respondeu nenhuma palavra. Então os seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Olha só o pedido dos discípulos: manda essa mulher embora. Primeiro não dela. Primeiro não que ela recebe foi pelos discípulos: manda ela embora. Ela está gritando, manda ela embora. Ela está nos importunando, ela está nos incomodando. Ei, ela está irritando nós. Toda hora ela fica gritando: oh, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, a minha filha está endemoniada e sofre muito. Olha, eu confio que o Senhor pode curar, eu confio que o Senhor pode libertar. Eu fico imaginando aquela mulher gritando pelo caminho, e Jesus não respondia nada a ela. Continuando.
Ele respondeu, não para aquela mulher, ele respondeu para os discípulos. Presta bem atenção. Olha o que ele responde: não fui eu enviado, senão as ovelhas perdidas do povo de Israel? Sabe o que o Senhor está dizendo? Olha, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Sabe o que o Senhor está dizendo para aquela mulher? Você não tem prioridade, a minha prioridade é o meu povo. Ei, eu sei da sua dor, eu sei do seu problema, eu estou ouvindo você me gritar, mas deixa eu te dizer algo: quem tem prioridade é o meu povo. Você não tem prioridade, prioridade é o meu povo. Presta bem atenção, nem por isso ela parou de gritar, nem por isso ela desistiu. Mas o que eu vejo na igreja, que o primeiro não de Deus já é motivo para murmurar, para reclamar e para abandonar Jesus. Olha para essa mulher, recebeu o não dos discípulos, e agora quero eu acreditar que ela ouviu que Jesus falou aqui: ela não tem prioridade. A minha prioridade é o meu povo. Eu quero acreditar que aquela mulher ouviu. Presta bem atenção. Eu quero acreditar que aquela mulher ouviu. E quando ela ouviu que Jesus falou que ela não tinha prioridade, sabe o que ela fez? Ela não recuou. Ela não foi embora. Ela não ficou murmurando. Ela não ficou reclamando. Ei, ela não fez rebelião. Ela não criou grupinho. Sabe o que ela fez? A Bíblia diz que ela prostrou e foi adorar ao Senhor. Vamos lá, coloca lá. A mulher veio, olha o que ela fez: adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Aquela mulher acabara de receber mais um não, mas esse não entrou no coração dela. Esse não fez ela desistir, não fez ela retroceder, não fez ela desanimar. Pelo contrário, ela recebendo não, ela continuou, e mais ainda, ela aprofundou ainda mais a sua petição. Porque pelo caminho ela só gritava, agora ela está gritando desse jeito aqui, ó. E eu vou perguntar: por que no silêncio de Deus você não faz igual essa mulher fez? Talvez você está gritando, mas está esquecendo de adorar. Talvez você está pedindo, mas está esquecendo de glorificar e exaltar Ele. Olha o que aquela mulher fez. Sabe o que essa mulher está mostrando para o Senhor? Embora eu não seja uma prioridade sua, o Senhor é a minha prioridade. Embora o Senhor pareça estar me rejeitando, eu não te rejeito. Embora os seus discípulos querem me mandar embora para casa, eu não saio daqui enquanto o Senhor não resolver o meu problema. E o meu problema não é resolvido com não, o meu problema é resolvido com um sim, com a sua atenção. No período de silêncio, faça como essa mulher, clame, grite. Hoje pela manhã eu lembrei como eu oro lá na minha casa. Eu oro tão alto que a minha mãe escuta. Eu grito: me ajuda, me socorre. Eu não sei mais o que fazer diante do povo que o Senhor me deu. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu grito, a minha mãe só fica lá ouvindo. Essa mulher. Por que eu não participo da intercessão? Porque a minha oração é alta, atrapalha os outros a orar. Por isso eu não venho, eu oro em casa. Nem no monte eu vou, eu oro no meu quarto. E ali eu grito, ali eu choro, ali eu falo com Deus: Senhor, me ajuda. Senhor, em nome de Jesus, eu preciso da tua ajuda. Me orienta, me aconselha, me direciona, me dê sabedoria para conversar com esse povo, sabedoria para conduzir o povo, sabedoria para negociar, sabedoria para comprar, sabedoria na hora de falar, sabedoria na hora de exortar, na hora de consolar. Me dá sabedoria, porque o Senhor diz na tua palavra que quando nós pedimos o Senhor sabedoria, o Senhor dá. Eu grito em casa. Eu preciso, Senhor, que o Senhor cuide da Karen.
A Karen não está no Brasil, está fora. Mas a tua palavra diz que o Senhor nos livraria de todo o mal. Livre a Karen de todo o mal. Oh, faz um favor, Sirley. Desliga aqueles 2 ar-condicionados lá do fundo. O povo está sentindo um frio aí. Hoje eu vou abrir essa exceção. Pode desligar lá, os 2 do fundo. Ou então só aquele lá. Se o daqui também quiser que desliga, a gente desliga. Vocês querem aí que desliga? Vocês do lado de cá? Tá. Desliga os 2 lá de trás, deixa só os aqui da frente. Amados, você está nos visitando, a gente mantém o padrão 23 graus, tá bom? Viu? É padrão, porque senão um quer 19, o outro quer 16, o outro quer 20. Então o padrão aqui é 23 graus, é o que está marcando aí, não é? É? Está marcando aí? Então, isso é a temperatura ambiente, tá bom? O que marca ali é a temperatura ambiente. Então aqui dentro está fazendo 23 graus, mesmo com o ar-condicionado ligado, a 22 graus deve estar. Olha só, então eu grito. Além de gritar, eu me prostro. Mesmo ele não falando nada. Mesmo quando ele vai falar, não. Eu tenho que fazer como aquela mulher. Olha o que ela fez. Ela prostrou e continua ali, põe ali por favor. Olha só. E ele respondeu: não é certo. Mais um não. Mais um não. Recebeu o não dos discípulos, recebeu o não do Senhor, e agora mais um não. Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Essa mulher agora ouviu o não de Deus, e o pior, no período de silêncio, Deus agora decidiu falar com ela. E sabe que hora que Deus decidiu? Quando ela se prostrou. Sabe quando Deus vai falar com você? Quando você se prostrar diante do não que Ele já disse para você. Aquela mulher então se curva, aquela mulher então adora, e agora o Senhor vai dizer não para ela. E o pior, Deus vai falar aquilo que muitos não querem ouvir. Aquela mulher está com um problema dentro de casa, e é com a sua filha, e está trazendo dor para a sua filha. E sabe o que o Senhor vai dizer para ela? Você é uma cachorra. Sabe o que eu aprendo? Que há momentos que Deus vai falar, e é preciso falar aquilo que você não quer ouvir sobre a sua pessoa. Não pense você que Deus vai falar aquilo que você quer. Deus vai falar aquilo que você precisa. Aquela mulher precisava saber quem ela era. E sabe o que o Senhor vai dizer? Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. O que o Senhor está dizendo? Mulher, você é uma cananeia. E os cananeus antigamente são considerados como cachorros. Você é uma cadela. Eu não posso dar a você aquilo que é do meu povo, que é dos meus filhos. Olha a atitude dessa mulher. A mulher está sendo humilhada. Olha a atitude dela, continua. Ela porém disse: sim, Senhor. Olha o que ela diz. Eu sou uma cachorra, eu sou uma cadela. Ela está reconhecendo diante do silêncio de Deus e do não de Deus quem ela é. Eu estou mostrando a você que o silêncio de Deus é para colocar você à prova e também para fazer provocação em você. O que o Senhor espera de você nessa noite é que você tenha a mesma atitude que aquela mulher teve. Embora você não esteja ouvindo a voz de Deus, ou se ouviu a voz de Deus, foi um não de Deus para a sua vida. Olha essa mulher. Ela porém disse: sim, Senhor, mas até os cachorros comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Olha essa mulher. O que ela está dizendo? Senhor, os cachorros comem das migalhas que caem. Eu sou uma cachorra cananeia. Então eu peço ao Senhor, se o Senhor me der uma migalhinha do seu poder, a minha filha é liberta e curada. Aleluia. Senhor,
eu sou essa cachorra. O que eu preciso é só de uma migalha. Uma migalha, eu preciso só de um pouquinho. Me dá só um pouquinho daquilo que cai da mesa. Deixa cair da mesa. O pão é servido para os filhos, mas deixa cair pelo menos um pedacinho. Porque se o Senhor deixar cair um pedacinho dessa migalha, eu vou comer, vou levar para minha filha, e ela vai ser liberta. Como diz o Sotelo pela manhã, eu fico imaginando, se um cachorrinho come da migalha que cai da mesa e é alimentado, aquela mulher que pegou uma migalha, que é uma migalha do poder, de todo o poder que Deus tem, e leva para sua casa, a mulher é liberta. Eu fico imaginando o poder que há nos filhos de Deus. Você não imagina o poder ou a autoridade que Deus te deu, viu, filho de Deus? Porque Ele não te dá migalhas, Ele te dá pão inteiro. Não é migalha. Migalha quem está comendo é cananeu, é cananeia. E ainda está dizendo, olha, eu só preciso dessa migalha que cai aí, porque que eu sei que essa migalha vai libertar e curar a minha filha. Essa mulher, ela é tão extraordinária, que eu vou provar para vocês que o Senhor estava provando ela. Continua. Jesus respondeu, mulher, grande é o silêncio de Deus, é para colocar à prova a fé que você diz que tem no Senhor. Deus não está falando? Continua crendo. Deus não está movimentando? Continua crendo. Deus está dizendo não? Continua crendo. Ei, o Senhor só está colocando à prova aquilo que você também está pedindo, se é verdadeiramente isso que você quer ou não. Porque só persevera aquele que realmente sabe aquilo que quer. Aquela mulher perseverou, ela foi pelo caminho, recebeu não, foi humilhada, mas ela não desistiu daquilo que ela queria. Quantas pessoas eu já vi passar aqui nessa igreja, que desistiram daquilo que Deus prometeu, só porque Deus ficou em silêncio. Mas a minha maior preocupação com o silêncio está no pecado da murmuração. Pessoas estão murmurando, estão reclamando, abandonando, deixando de acreditar em Deus, só porque Deus não quer responder ele. Deixa eu te falar algo. Deus, ele responde na hora que ele quer, do jeito que ele quer, do modo que ele quer e no tempo que ele quiser. Olha só, o Senhor em nenhum momento se comoveu com a dor daquela mulher. Em nenhum momento o Senhor se comoveu com aquilo que ela falou para o Senhor que ela tinha como problema. E às vezes eu digo isso aqui na igreja, as pessoas não gostam. Deus não vai ficar olhando o seu choro, Deus não vai ficar olhando a sua dor, porque o propósito dele não está em satisfazer você. O propósito dele está em glorificar o Pai. No dia que você entender isso, você vai parar de reclamar, murmurar e questionar. Porque você vai entender que tudo que Jesus faz, o Espírito Santo faz, é para glorificar Deus Pai. O silêncio também é para glorificar. Porque é através do silêncio que Ele coloca você à prova. Para quê? Para que a sua fé seja manifesta. Olha o que o Senhor disse para aquela mulher. Grande é a sua... Por que o Senhor falou isso? Porque ela não... Será que eu posso dizer isso para você? Grande é a sua fé. Olha só o que essa mulher passou. E ela ouviu no final, ó. Grande é a sua fé. Conforme você, olha, conforme você deseja. Vou perguntar, qual é o seu desejo? Qual é a sua petição? Qual é o problema que você quer que Deus solucione? Que Deus resolva? Qual é? Mas a minha pergunta é, você está agindo como essa mulher?
Ou você é daqueles que retrocede e Deus não tem prazer? Olha para essa mulher, irmão. Ela não é filha, não é herdeira, nem co-herdeira de Cristo. Ela é uma cananeia que disse: eu sei quem eu sou, mas eu também sei quem é o Senhor. Se eu comer um pouquinho da migalha, eu sei que a minha vida vai ser resolvida. Ei, Adriana, nós que somos filhos, herdeiros e co-herdeiros, não sabemos esperar com paciência no Senhor. Não sabemos aceitar o não de Deus, o silêncio de Deus. Por quê? Porque nós achamos que Deus está fazendo acepção. Nós achamos que Deus está nos ignorando. Nós achamos que aquele que amou, deixou de amar. Como? A Bíblia diz que Ele é amor e Ele nos amou primeiro. Como que aquele que amou vai deixar de amar? Nunca. O fato dele estar em silêncio não significa que ele deixou de te amar. O fato dele estar em silêncio não significa que ele deixou também de trabalhar. Ele está trabalhando. Sabe para quê? Para ele cumprir o que ele prometeu, não porque nós merecemos, mas para fazer cumprir a palavra que diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não é mentiroso, ele é verdadeiro. E tudo aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. Porém é do jeito dele. E qual é o jeito dele? Pode ser falando, pode ser movimentando, como também pode ser em silêncio. 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 E quando ele vai falar, ele diz: não. Já dura 1 ano no silêncio. E quando ele responde, ele diz: não. Já dura 1 mês, 2, 3, 5 anos, não importa o tempo. É em silêncio. E quando ele vai falar, usando alguém, ou mostrando sonho, ou através da palavra, ele diz: ainda não é a hora. Não. Não. Aí nós começamos a murmurar: oh Deus, por que não? Fulano recebeu, ciclano também recebeu. Eu sou mais certinho do que fulano, do que ciclano. E o Senhor não me dá aquilo que eu pedi ao Senhor, e até mesmo que o Senhor me prometeu. Somos nós, irmãos. Porque nós não entendemos o que Deus faz no silêncio. E eu estou mostrando para você o que Deus faz. Coloca você à prova. E ainda faz você provocá-lo. Ele quer te provocar. Sabe o que ele está falando para você? Enquanto eu estou em silêncio, eu quero continuar ouvindo os teus gritos. É ele aqui, ó. Aí o outro que é igual aquela mulher: ó Deus, o Senhor falou. Ó Deus, aí ó, o Senhor vai ser mentiroso. Ó Deus, cura minha filha. Ó Deus, ó, muda o estado da minha filha. E Deus? E você lá: ó Deus, olha lá, o Senhor falou. Ó Deus, me dá só um pouquinho do seu poder. Ó Deus, me usa só um pouquinho. Ó Deus, faz isso. Ó Deus, faz aquilo. E ele não fala nada, mas você está lá pedindo. Por quê? Porque ele diz assim, que aquele que pede, recebe. Ele não diz que vai receber, ele diz que aquele que bate, a porta, aquele que procura, ele está dizendo que é na hora. Ele não está falando que é amanhã, ele está falando que é na hora. Se eu bato a porta, se eu peço, é por isso que ele está chamando você hoje a gritar por ele. Embora ele não tenha respondido você como você gostaria. Ele está esperando hoje é que você faça como aquela mulher, que no momento da adversidade, Samanta, sabe o que ela cantou? Eu estou bem, porque tem. Vamos! Aleluia! Quando ela se prostrou,
e adorou. Eu quero acreditar que ela também cantou. Eu não estou só. Puxa aí, Samanta. Eu sei que não estou só. Pô. Oh, na hora do silêncio, ela está adorando. Oh, aleluia! Oh, glória. Ó. Oh, aleluia. Era aquela mulher, na hora que ela prostrou e adorou. Eu sei que não estou só, pois sinto tua presença em mim. Eu sei que não estou só, posso até descansar, repousar em teus braços. Mesmo assim, Deus não respondia nada, mas ela também cantou, porque Ele, oh, não, mas ela não cantou desanimada assim não, cantou não, recebendo o não de Deus. Eu imagino ela cantando isso. Oh, aleluia! Valeu, nós já vamos para casa, mas eu quero acreditar que por um momento ela fez como algumas mulheres que foram até o túmulo e não encontraram Jesus lá. Eu creio que por um momento aquela mulher pode ter chorado de tanto não que ela recebeu, embora a Bíblia não diga, porque somos nós assim, seres humanos. Quando Deus fala não, às vezes a gente chora, porque aquilo que nós estamos pedindo não é um desejo da carne, é uma cura, é uma libertação, é em prol de uma vida. Aí eu vou pedir o João para cantar, porque choras. João 20, canta aí, João, puxa aí. Aleluia. Dá o João, né? Não precisa não, que vou segurar aqui. Levanta sua cabeça, enxugando suas lágrimas, seus olhos ela abriu. Aonde está o corpo do mestre? Aleluia! 2 anjos Maria viu, e eles lhe perguntam: Maria, por que choras? E ela respondeu: aqui estava o meu Jesus, só que o corpo dele desapareceu. O corpo dele já não está mais lá. Aleluia. Então Maria se voltar para trás, creio eu, disposta a ir embora. É quando Yeshua aparece, dizendo: Maria, por que choras? Maria, por que me busca? Maria, me faz um favor, não me procure entre os mortos, porque vivo eu estou. Vivo eu estou. Oh, glória! Vai lá, Maria.
e diga aos meus irmãos para começarem a sorrir. Ainda não acabou, porque a morte eu venci. Eu venci, a morte eu venci. Então Maria, sem perder tempo, foi em direção aos discípulos. Ela correu, chegando lá ela disse: senta aqui todo mundo, que eu vou lhes contar o que aconteceu. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre. Para sempre adorado és. Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia. Glória a Deus. Vamos para casa. Saia daqui como aquela mulher, amém, amados?